Discriminar alguém pela orientação sexual é absolutamente medieval. Nós vamos enfrentar esse debate. 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, e nós temos aqui, como ilustração deste grandioso evento, uma foto de ninguém mais, ninguém menos do que um conterrâneo meu. Eu posso dizer assim, apesar de que ele nasceu em São Paulo, mas se identifica com o povo, com a cultura do povo cearense, do povo nordestino, só que não. Isso aqui que vocês acabaram de ver, essa citação, traz estampado logo acima uma foto do senhor Ciro Gomes. Ciro Gomes, um pai de família, casado com uma mulher muito bonita, inteligentíssima, muito culta, que é a senhora Patrícia Pilar, segurando aqui como se fosse alguma espécie de bandeira nacional, alguma espécie de bandeira política. Aliás, é uma bandeira política, né? Uma bandeira colorida do movimento dos pervertidos. Aqui nós temos a descrição LGBTIs, quer dizer, agora já tem uma letra nova, né? Se antes eram 4 letras, agora são 5. Daqui a uns dias colocam uma sexta, uma sétima, depois colocam o alfabeto inteiro e partem para o alfabeto cirílico. Aliás, talvez não partam, né, já que, pelo menos aqui na Rússia, felizmente, os russos deram combate a essa gente, colocaram esse pessoal para correr. Muitos ativistas daqui, eles foram embora, inclusive, eu espero que não voltem nunca mais. Se bem que no caso tem a Ucrânia, né? A Ucrânia, depois da Maidan, a Maidan na qual você tinha lado a lado, ombro a ombro, extremistas, neonazistas e homossexualistas. Símbolos amarelo e azul, homens com longos bigodes, com tranças, né, cossacas, alguns até em roupas típicas, caminhando ao lado de pervertidos com bandeirinha do arco-íris, com, digamos, apetrechos que eles gostam, né, de usar para criar, quer dizer, uma pseudocultura que nega o patriotismo, que nega o socialismo, que nega o coletivismo porque essa bandeira que eles levantam é, antes de tudo, uma bandeira do individualismo. É o individualismo burguês nu e cru, em sua forma mais exacerbada. O individualismo em detrimento do coletivismo, algo que vai completamente contra o ideal comunista. Vocês já ouviram falar de Zoya Kosmodemyanskaya? Zoya Kosmodemyanskaya, para quem não sabe, era uma garotinha de 18, 19 anos, muito inteligente, tinha excelentes notas na escola, sabia falar alemão. Quando iniciou a guerra na União Soviética, a guerra dos nazistas contra os comunistas, ela foi voluntária. Apresentou-se ao NKVD para fazer parte de um grupo de partisãs sabotadores, cujo objetivo era atuar atrás das linhas inimigas, destruindo tudo que os alemães pudessem utilizar. Incendiando estábulos de cavalos, casas, né, edifícios, plantando minas terrestres. Ela foi capturada pelos alemães, foi brutalmente torturada, foi enforcada e esquartejada pelos nazistas. Ela poderia muito bem ter colocado em primeiro lugar os seus interesses pessoais, os seus interesses individuais, né? Ter colocado o indivíduo acima do coletivo
e dito, não, eu vou estar pegando em arma, eu vou estar me metendo em guerra, eu quero saber de boa vida. Vou para uma outra cidade, ficar mais tranquila, esperando um homem voltar, casar com um homem rico e viver sem trabalhar. Isso é o individualismo. Quando você lê a história soviética, quando você lê a história dos países socialistas, você vê que um garoto de 19 anos, Alexander Matrosov, se meteu em cima de um ninho de metralhadoras para poder permitir que a sua tropa inteira avançasse e abatesse as posições alemãs. Quando você vê que uma jovem de 19 anos, né, que podia ficar simplesmente em casa pintando as unhas, como fazem muitas jovens hoje na sociedade capitalista, que não querem saber de nada senão apenas de sua própria vaidade, e como homens estão fazendo agora também, porque estes pederastas que organizam esses movimentos são exatamente esse tipo de gente, pessoas que não querem ter responsabilidade, nem com Deus, nem com a pátria, e nem com a sua família, com o seu país, simplesmente querem ter responsabilidade sim para consigo mesmos. Indivíduos de mente fraca, de caráter fraco, indevidamente educados pelos seus pais, em alguns casos, infelizmente, pessoas que foram estupradas durante a infância por pedófilos e que hoje visam reverter isso buscando teorias extravagantes para justificar os seus próprios erros, seus próprios pecados. Sodomia. A sodomia é um pecado terrível. E a gente está vendo isso no Brasil. Quer dizer, o sujeito quer praticar a sodomia e inventam, né, movimentos políticos para isso, quer dizer, para poder sugar dinheiro público para si. Inventam uma cultura completamente artificial, que eu tenho certeza de que muitos homossexuais que são discretos, né, que têm os seus erros, mas que mantêm isso em sua intimidade. E eu estendo a minha mão para essas pessoas, né, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, eu tenho os meus erros, os homossexuais têm os seus erros e cada um tem os seus erros. Erros esses que são chamados também de pecados. Só que eu não saio por aí me vangloriando dos meus erros. Eu tenho os meus erros também, com mulheres, precisamente. Isso é muito importante esclarecer para ninguém não sair divulgando nenhum tipo de boato a respeito da minha pessoa, como infelizmente já havia acontecer em redes sociais. Entretanto, essas pessoas que... Me diga, por exemplo, você já viu alguma postagem minha divulgando ou fazendo propaganda de algum tipo de prática sexual? Você não vai ver. O grande problema dessas pessoas que integram esses movimentos é que elas se enquadram no mesmo perfil das prostitutas, dos bêbados, dos alcoólatras, né, dos narcômanos. Só que essas pessoas não saem por aí fazendo, né, criando um movimento dizendo que elas são normais. Aliás, se bem que tem algumas pessoas que consomem narcóticos e dizem que isso é normal, isso é algo bonito. Porém, acredito que a maioria não faz isso. Agora, o mais triste aqui é perceber como um homem, né, que hoje é um dos favoritos na corrida presidencial, tem endossado esse assunto, né, PDT diversidade, a ponto de concretizar um ato de traição. Na minha opinião, isso é um ato de traição. Uma pessoa que pega uma bandeirinha colorida, uma bandeirinha que vai contra a tradição do povo brasileiro, né, que é a tradição exatamente de ser um homem viril, um homem com virilidade, com coragem,
né? Um homem que enfrenta, principalmente no Nordeste, pessoas que muitas vezes passam fome, que enfrentam a dureza do dia a dia, né? O calor extremo, que é tão problemático quanto o frio extremo, a seca, né? O nordestino sertanejo, o homem rústico, o caboclo, que quer construir a sua família, né? Que quer ter responsabilidade para com os seus filhos. E essas pessoas fogem exatamente dessa responsabilidade, transformando os seus erros, transformando uma aberração numa normalização. Isso nós não podemos admitir. E nós vemos aqui o candidato Ciro Gomes indo agora para o que esse movimento aqui chama de debate. No país com mais matérias LGBTs no mundo, precisamos mudar essa história com alguém que lute ao nosso lado. Matar, seja quem for, se resolve com leis e não com movimentos totalitários. Ciro Gomes fez esse compromisso não só com a Aliança Nacional LGBTI, mas com todo cidadão dessa população. Porque luto também é verbo e não podemos desistir de lutar jamais. Só falta agora dizer que, dentre os temas desse debate, vai estar uma coisa que eles chamam aqui de broderagem identitária. Eu perguntei para um cidadão aqui o que é essa tal dessa broderagem, e um explica. É quando dois homens fazem sexo entre si, mas sem viadagem. Alegam que não são gays, quando se trata de simples camaradagem. Meus amigos, isso é uma presepada. Isso é um absurdo. Será que esse pessoal não tem noção do que é uma coisa chamada honra?